Caio Prado Júnior é considerado, por toda a historiografia brasileira, como um dos grandes clássicos inaugurais do marxismo brasileiro. E tem uma obra considerável para ser assim apreciada ainda. Eu, em trabalho que venho desenvolvendo já há alguns anos, procuro questionar justamente essa centralidade do suposto marxismo que está associado à trajetória e à produção intelectual do Caio Prado Júnior. Caio Prado Júnior é um intelectual filho de uma das mais ricas famílias do estado de São Paulo, a família Silva Prado. Tem sua trajetória agregada à organização e à fundação da Editora Brasiliense na década de 1940, marcou a sua trajetória intelectual com a criação e a organização, em meados dos anos 50, da Revista Brasiliense, que foi um importante cenáculo da inteligência brasileira de esquerda, os nacionalistas, os marxistas brasileiros. E a sua trajetória encerra-se, enquanto produção criativa, nos anos 70, e por problemas de saúde, falece em 1990, mas já estando desatualizado e fora do cenário institucional desde o começo de 1980, desde o começo dos anos 80. Há uma tradição de leitores do Caio Prado fortemente centrada à Universidade de São Paulo, a USP. A USP é hoje ainda, e também custa me a crer, não consigo entender porque eles insistem nisso. Essa que é a grande questão a ser apreciada aqui, rapidamente. Há uma tradição de leituras do Caio Prado, de pradianos, portanto, que fazem uma exegese que me parece, por vezes, disparatada sobre a própria trajetória do Caio Prado Júnior, endossando fortemente essa questão do pensador marxista inaugural no Brasil, da tradição marxista brasileira e da tradição marxista latino-americana. Eu acho que, no conjunto da obra do Caio Prado, eu estudei o conjunto da obra do Caio Prado, ele não se resume apenas à condição de historiador. Ele também escreveu obras de epistemologia, obras de filosofia, obras de geografia, obras de economia política, E lendo, estudando, sistematizando, num livro que eu publiquei em 2013, O Nacionalismo Corporativista, de Caio Prado Júnior, por uma editora aqui de Goiânia, Cano Editorial. Neste livro, eu sistematizo uma leitura desse conjunto de obra que raramente é percebido por esses analistas nessa matriz uspiana. Quase sempre esses estudiosos da Pradiana centram o seu esforço analítico a 3 ou 4 livros do autor que trabalham exclusivamente com a questão da historiografia, mas ignoram solenemente os trabalhos de filosofia, os trabalhos de economia política, fundamentalmente esses. E aí nós temos sempre um Caio Prado que me aparece, no meu entender, de maneira enviesada. E qual é a minha leitura, a minha proposta, a minha tese? Eu defendo nesse livro, que é uma parte da minha tese de doutorado, defendida na Universidade Federal Fluminense, com a orientação da professora Sônia Mendonça, defendo nesse livro que ele, o autor, ao contrário do que se diz, do que se traduz normalmente, ele está mais próximo da tradição dos pensadores autoritários produzidos no Brasil nos anos 30, nos anos 40, está muito mais próximo de Azevedo Amaral e de Oliveira Viana do que propriamente como um autor com uma leitura original marxista da realidade brasileira. E eu digo isso ancorado numa leitura que procurei fazer de maneira sistemática, principalmente do livro dele, de 1942, que é um livro que não considero como um livro marxista e é o grande livro canonizado que centraliza a obra do Caio Prado Júnior. Ou seja, então, fazendo um estudo exegético interno e, ao mesmo tempo, acompanhando o percurso do autor dentro desses debates, dentro do Partido Comunista Brasileiro, do PCB e contra o próprio PCB, porque ele tem o PCB em São Paulo é uma marca pradiana, contrária ao PCB carioca, quando ele organiza a Revista Brasiliense, logo a seguir o PC, no Rio de Janeiro, organiza a Revista Estudos Sociais, que é uma espécie de contraponto até analítico, contraponto institucional a esse debate no seio da esquerda nacionalista, da esquerda comunista brasileira.
Então, ou seja, eu tenho uma tese que o Caio Prado, né, ele, ao contrário, ele faz uso, e um mau uso, e isso é importante frisar, e eu endosso isso, do cânone marxista, mas fundamentalmente o Caio Prado é um pensador corporativista, nacionalista corporativista. Não há na obra do Caio Prado um conceito de classe social efetivado numa leitura, né, sistematizada, estruturada com base na tradição marxista, mesmo a marxista-leninista, né, e dentro dessa perspectiva geral, né, é que eu procuro definir um outro Caio Prado, um Caio Prado em contraponto a essa tradição de leitores, de estudiosos, e é assim que eu convido todos a fazerem a leitura, né, do meu pequeno livro.